Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à aula de protocolo e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que é o tema de gestante, tá? Então, assim, a gestação ela é um momento super eterno, né? E precisa de alguns cuidados diferenciados do dia a dia, né? Durante o período gestacional, os cuidados com o corpo e a saúde têm de ser redobrados. Isso porque nessa fase a mulher apresenta muitas restrições quanto aos tipos de medicamentos dos quais pode fazer uso, o que torna o tratamento de uma simples irritação de pele, por exemplo, mais complexo e delicado. Nesse período, os hormônios estão à flor da pele, literalmente. Por isso, devemos ter extremo cuidado ao atender esse tipo de cliente, mas não devemos jamais deixar de atender, pois a pele de uma mulher gestante precisa de extremo cuidado. Por conta disso, muitos procedimentos estéticos são proibidos durante a gravidez, enquanto outros são liberados com algumas restrições. Nesse caso, é preciso ter uma liberação por escrito do médico. A gestação é um momento de muitas mudanças físicas e psicológicas. A grávida pode e deve fazer tratamento para melhorar sua estética. Tratamentos permitidos na gravidez. Limpeza de pele. Pode ser feito sem problema, de preferência com produtos hipoalergênicos. Aqui nesse caso, o que a gente sempre acaba explicando? Nós temos que fazer o uso de produtos que não contenham, existem alguns produtos que não são indicados para gestante. Por exemplo, a trietatolamina não é indicada, a vitamina C não é indicado, os produtos clareadores também não. Então isso a gente tem que se atentar. Tirando isso, e também o uso de eletroterapia, que é o alta frequência, tá? Hidratação capilar, não há restrições. O ideal, porém, é evitar a raiz, já que essa parte do cabelo tende a ficar mais oleosa durante a gestação, por conta de alterações hormonais. Tratamentos que requerem cautela na gravidez. Lembrando que antigamente muitos tratamentos não poderiam ser feitos em hipótese alguma, porém, a pele da gestante precisa de hidratação em alta potência, por isso, muita hidratação dos pés aos cabelos, mas ficam com a pele extremamente ressecada. Isso se dá, pois os líquidos que estão no organismo da gestante vai para os nutrientes do bebê e para o intestino da grávida. Mas existem aquelas que têm muita constipação, por isso devemos oferecer no momento do atendimento água, chá, camomila. Peeling. O ácido retinóico não deve ser utilizado, pois há risco de irritação da pele e de aparecimento de manchas. A gestante pode optar por peeling de cristal, com esfoliação leve da pele, tá? Então, assim, o peeling de cristal, gente, eu geralmente ressalvo, porque se for o peeling com o produto, pode, com o aparelho não, tá? Porque o peeling de cristal, de aparelho, ele tem o óxido de alumínio, e o óxido de alumínio, ele não é indicado para gestante, tá? Aí, se você tem um aparelho de peeling diamantado, pode ser utilizado, tá? Porque o peeling diamantado, ele é o aparelho com uma ponteira e ele tem como se fosse uma lixa, né? Nessa ponteira, e aí a gente consegue fazer o peeling diamantado, correto? E uma esfoliação leve da pele. Então fica essa ressalva aí para vocês, eu coloquei aqui do peeling, mas para fazer essa ressalva, tá? E lembrando-se que peeling, todo o ato de esfoliar, de refinar a pele é um peeling. Então uma simples esfoliação já entra na escala de peeling, tá bom? Lembrando que hoje no mercado encontramos peelings naturais que podemos usar sem medo algum, mas antes de aplicar, procure conversar com o seu fornecedor se é recomendável ou não o uso em gestantes.
fornecedor ou a sua esteticista, correto? Podemos usar o peeling de diamante ou uma esfoliação mais abrasiva e mecânica. Aqui já foi falado isso aí, tá bom? Drenagem linfática. Pode ser realizada a partir do 4º mês. A mulher tem de receber autorização do médico e só deve fazer o procedimento com um terapeuta especializado em gestantes, pois a pressão exercida deve ser menos intensa do que de uma drenagem linfática comum, tá? Então, sempre quando nós formos atender as nossas clientes de gestação, nós temos que ter autorização do obstetra. Cremes de tratamento. O obstetra deve ter conhecimento de todos os cosméticos utilizados, pois alguns podem conter ácidos ou substâncias para clareamento que são contraindicados. O ideal é usar apenas os produtos indicados pelo seu médico com formulação específica para seu tipo de pele, seca, oleosa ou mista. Lembrando que seca, né, oleosa é a lipídica, né, a seca é a líptica e a mista é mista, que ela tem a zona T oleosa. Lembrando, né, fazendo uma recordação aqui, né, testa, nariz e queixo. Algumas substâncias podem ser absorvidas pelo corpo e trazer riscos para o feto. Então, não é indicado nenhum tipo de ácido nesse momento para a gente estar trabalhando com a nossa cliente, tá, gente? Então, o que nós temos que pôr em mente? Nesse momento da gestação, nós precisamos fazer um carinho, trabalhar, potencializar os resultados, não utilizar alguns dermocosméticos e nem indicar o uso de alguns dermocosméticos. Nesse momento, elas precisam de muita hidratação, porém não de clareamento. Clareamento é depois que ela passar na fase do puerpério e tudo mais, ela volta com você, e aí depois da fase de amamentação e tudo mais, aí nós vamos trabalhar essa pele dela, tá? Podemos indicar o uso de creme com ativo uva e óleos essenciais, tá? Então, assim, o semente de uva hidrata muito o corpo da gestante, o óleo essencial, a lavanda calma, né? Tomar cuidado, porque se for a lavanda francesa, ela pode utilizar a lavanda brasileira, ela tem mentol, então se ela tiver com probleminha aí de pressão arterial, né, alta, né, que é a pressão alta, a PA, aí nós não podemos fazer o uso desse tipo de óleo essencial, tá bom? Sempre com bastante conhecimento e coerência para tratamento com a gestante. Cremes hidratantes. Podem ser utilizados, porém deve-se evitar a hidratação dos mamilos para que eles não fiquem muito sensíveis e com predisposição a rachaduras durante a amamentação. O que eu sugiro muito, eu acho bem interessante, quem está na fase que vai amamentar, aquelas conchinhas que nós compramos, né? E aí você já vai exercitando aí o bico do seio. Então é legal quando você for atender uma gestante, você está bem sintonizada ao tratamento dela, tá? Massagem relaxante pode ser feita, mas é de extrema importância que o terapeuta que irá realizar os procedimentos domine o assunto e esteja habilitado a trabalhar com gestantes. Tratamento contra a acne pode ser realizado com produtos formulados especialmente para gestantes, que não contenham substâncias que possam provocar danos ao bebê. Não devemos usar ácidos que agridam e nem substâncias com trieta. E nem também com nenhum produto que contenha, para trabalhar, né, a pele, o ácido salicílico, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esses sabonetes vendidos aí em farmácias e tudo mais. Por quê? Porque eles às vezes têm uma composição ácido salicílico para tirar esse excesso de sebo, né, e de oleosidade. Então, nesse momento, a gente não pode, a gente tem que estar evitando. E a melhor coisa é usar sabonetes neutros e loção adstringente, né, quando tá com a pele muito oleosa, porque sem álcool. Então, aí tem que tomar certos cuidados, sim, tá? Durante a gravidez podemos tratar com segurança, mas existem alguns procedimentos que não podemos realizar.
A gestação pode trazer mudanças indesejáveis como estrias, celulite, gordura localizada, além de flacidez. E é natural que a gestante se preocupe com essas transformações. Porém, a prioridade deve ser o bem-estar do feto. Então, nesse momento, a gente tem que conscientizar as mamães que ela tem que cuidar primeiro do feto, depois cuidar do pós-parto, e aí sim, depois a gente consegue fazer um trabalho mais evolutivo com ela, tá? O que não deve ser realizado? Drenagem mecânica é aquela que é feita com um aparelho, pois não há controle sobre a intensidade da pressão que é aplicada sobre o corpo. Estimulação russa, esse procedimento consiste em corrente elétrica nos músculos com o objetivo de tratar a flacidez, pois a estimulação pode causar contraindicações uterinas e desencadear o trabalho de parto. Mesoterapia, pois nesse procedimento inseria substâncias por meio de injeção com o propósito de tratar diversas disfunções inestéticas e assim durante a lactação não deve ser feito. Peeling químico, os peelings feitos com aplicação de substâncias com ácido retinóico, ácido glicólico, ácido salicílico, devem ser evitados pelo menos até completar o primeiro trimestre de gestação. Mesmo depois do nascimento, devemos manter até autorização médica. Podemos usar outros tipos de peeling. Botox, a aplicação do Botox é a técnica mais famosa para tratar rugas, embora seja bastante segura. Novamente, não sabemos se a toxina botulínica pode causar danos ao feto, né? Então, é uma injeçãozinha né? Então, não devemos, tá? A toxina botulínica não, tá? A toxina botulínica que é o popular Botox. A toxina botulínica é o princípio ativo, tá? Tratamentos com laser ou luz pulsada. Procedimento como a depilação a laser ou luz pulsada, clareamento de manchas, tratamentos de estrias e outras técnicas que utilizem fontes de luz não devem ser realizadas durante a gravidez e na lactação. Radiofrequência. Essa técnica é um tratamento indolor utilizado para combater a flacidez corporal e facial. Porém, a técnica funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Ela não é indicada para mulheres grávidas. Produtos tópicos com determinadas substâncias. O ideal é consultar o obstetra sempre que possível para verificar o tipo de substância que possa conter no creme a ser usado. Alguns exemplos são creme com ureia acima de 3%, pois pode deixar a grávida com diabetes. Cânfora, hidroquinona, ácido retinóico e isotretinoína. Quem não sabe o que é isotretinoína é o famoso Roacutan. Então, tratamentos para varizes, pois são tratamentos invasivos, injeção de substâncias através de uma agulha, né? Então, assim, meninas, o que eu gostaria de estar falando com vocês, né? O nosso procedimento, né? O nosso procedimento, ele acaba sendo bem diferenciado, né? Então, nós temos que ter cuidado com nossos tratamentos aí com a gestante, sem dizer o bem-estar. Então, nós temos que entender que a gestante está num período muito, os hormônios estão muito aflorados. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, com isso, ter um tratamento diferenciado, posicionamento na maca. Ela não pode ficar de decúbito ventral. O decúbito ventral é a barriguinha para baixo, né? A gente tem que se posicionar nas massagens laterais, sempre ela de lado. Nós temos que fazer um ambiente aconchegante, o que geralmente eu indico. Como você vai tratar a gestante, porque ela vai até você até o 8º mês, né? Terminando o 8º mês, aí a gente já para. Quando entra no mês, né? Nas semanas, a gente começa a parar um pouquinho.
verifica se vai ser menino ou menina, usar uma luz de cromo, da cor, né, específica, tomar cuidado com o cheiro, porque a sensibilidade da gestante é diferente do dia a dia. Então, é isso que eu sempre indico para vocês, tá? Vamos fazer umas atividades lá pela plataforma, né? E dúvidas eu estou à disposição de vocês. Obrigada e até breve.